Olá, mulheres, graça e paz. Pastora Cris aqui com vocês nesse dia. E eu quero compartilhar com vocês sobre esse tema, anulando decretos. E hoje eu quero falar sobre os decretos de morte, sobre a vida dos nossos filhos. E lá em Êxodo, capítulo 1, verso 22, diz assim: Por isso o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Amadas, todos conhecem a história de José, né? José estava no Egito, se tornou governador e então ele levou a sua família para aquele lugar. E passado muito tempo, a sua família foi se multiplicando. José morreu, o faraó, né, que permitiu aquilo, também morreu. E passado muitos e muitos anos, aquele povo se tornou ali escravo no Egito. Então, na realidade, o Egito ele foi ali uma espécie de barriga de aluguel, onde o povo de Deus foi gerado, né? Ali o povo de Deus começou a crescer muito. Esse povo cresceu, prosperou, se fortaleceu, e agora Faraó ele estava com medo do que eles seriam capazes de fazer. Então ele lançou dessa forma, né, sobre o povo um decreto de morte. De repente a morte começa a rondar todas as famílias de Israel. A intenção do inferno era paralisar uma geração. Haveria choro, haveria morte, haveria pranto, dor em cada casa onde nascia um menino. Mas entre essas mulheres hebreias existia uma chamada Joquebede. E como admiro a coragem dessa mulher. Ela teve um menino e ela sabia que em algum momento a morte poderia chegar em sua casa. Quem sabe alguém poderia, né, a delatar. E ela estava cuidando ali do seu filho nesse tempo, estava o escondendo. Mas, ao contrário do que as demais mulheres que entregavam seus filhos à morte, mesmo no meio da dor, tiveram seus filhos arrancados, Joquebede ela não se conformou. Em sua volta existia morte, existia crueldade, mas ela não se conformou em ver o seu filho morrer. Ela não aceitou a situação. Minha querida, esse decreto de morte, ele continua até os dias de hoje. O inferno, ele continua tentando matar os nossos filhos. O diabo, ele não está brincando com essa geração. Sabe, uma batalha espiritual, ela não é só problema dos adultos, não. Ela é problema, não é só problema de gente grande, ela também é problema dos pequenos, das nossas crianças também. Para Satanás não existe zona neutra. Ninguém gasta mais dinheiro, mais tempo, mais investimento do que o inferno contra as nossas crianças. A igreja, nós, né, os pais, estamos longe de investirmos o tanto que Satanás investe nas nossas crianças. As nossas crianças, os adolescentes, eles têm se tornado cada vez mais inconstantes, mais ingratos, mais rebeldes, mais arrogantes. O decreto de Faraó, ele teve a sua origem no inferno. E o inferno, ele nunca parou de lançar decretos contra as nossas crianças. O nosso erro é achar que o diabo não está preocupado com os pequenos. O nosso erro é pensar que o alvo dele é apenas nós, adultos. E naquele contexto, a morte estava gerando dor em cada família. Mas Joquebede vai se opor a esse decreto. O decreto de hoje é a desconstrução da sexualidade dos nossos filhos, a desconstrução da autoridade dos pais, a destruição das emoções das nossas crianças. A sua intenção é que uma geração seja pior do que a outra, uma geração seja mais fraca do que a outra. Problemas de crianças de hoje serão levados para a vida adulta.
É isso que vai causar problemas para os futuros casamentos, para as futuras esposas, esposos, para a igreja do futuro, para a sociedade da igreja do futuro. Então, isso que Satanás tem tentado fazer é destruir, é matar a nossa geração de crianças, para que se tornem adultos fracos e distantes de Deus. Joquebede estava debaixo de um decreto de morte, assim como todas as outras mulheres, mas ela enfrentou esse desafio. Ela não aceitou aquele decreto, ela não se conformou, ela não se adequou àquela situação, ela não aceitou, amadas. Morte na minha casa, não. Amadas, nós não criamos filhos para morrer, nós não criamos filhos para destruição. Eu tenho o direito de ver os meus filhos experimentando a liberdade pela qual Jesus Cristo morreu na cruz. A nossa maior meta para os nossos filhos não deve ser uma boa formação, um bom emprego, uma boa família, não. A nossa maior meta deve ser de ver os nossos filhos livres em Cristo, firmes com Ele. Ela não se conformou e não ficou esperando a morte chegar. Não seja passiva. Talvez você está olhando a sociedade como está hoje, né? O nosso Brasil como está hoje. Você que é do exterior, você está acompanhando como está a sociedade aí no lugar onde você mora. Nós não podemos nos conformar com a cultura desse mundo, com aquilo que Satanás quer infiltrar no coração, na mente das nossas crianças, com a morte espiritual dos nossos filhos. Não se conforme. E olha o que Joquebede fez. Ela buscou em Deus uma estratégia. Ela buscou a direção de Deus. As outras mães estavam sofrendo a tragédia porque não sabiam o que fazer. A nossa geração, ela está se acostumando, ela está se amoldando aos padrões de hoje. Ela está se adaptando à morte. Mas Joquebede, ela esperou a estratégia de Deus. A estratégia que Deus deu foi: faça um cesto. Coloque seu filho dentro do cesto e leve no rio Nilo. Ela entendeu. Era uma ideia simples. Quando não souber o que fazer, minha querida, pergunte para quem sabe. O nosso Deus, ele tem muitas ideias, ele é muito criativo. E nem sempre a direção que Deus vai nos dar é algo lógico. Deus trabalha com coisas simples. O cesto, ele representa aqui o natural, aquilo que eu posso fazer. Tem muita coisa que ainda você não resolveu na sua casa, porque ainda não fez o cesto que ele mandou fazer. Quem sabe Deus já te deu pequenas ordens, amada, pequenas mudanças dentro da sua casa. Nós oramos esperando o cesto cair do céu, mas nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos fazer aquilo que nos diz respeito. Cesto tem a ver com o nosso papel de pai, de mãe, com aquilo que está na nossa responsabilidade, aquilo que Deus não vai fazer. A escola, a sociedade, a igreja não vai fazer por você. Deus, ele usa métodos. Cesto também pode ser a igreja, o ministério infantil que muitos não têm valorizado. Cesto tem a ver com correção, com relacionamento, com disciplina. É disso que nossos filhos precisam. Nós queremos proteger nossos filhos desses decretos, mas não investimos tempo, dinheiro, amor para isso. Minha querida, comece hoje mesmo a fazer um cesto. Joquebede agiu no natural e Deus agiu no sobrenatural. Deus salvou o seu filho lhe dando livramento. Qual é o cesto que você pode fazer, que você pode construir? Comece, ainda hoje, seu filho é pequeno demais. Meu filho nasceu agora. Comece a fazer um devocional com ele. Comece a colocar ele junto contigo para fazer o devocional. Eu vou te dizer uma coisa, os nossos filhos, eles não ouvem o que nós dizemos, eles ouvem os nossos exemplos. É isso que vai formar os nossos filhos, é o nosso exemplo. Outra coisa que Joquebede fez, ela investiu tudo o que tinha em pouco tempo que teria.
Possivelmente ela teve ali uns 4 a 5 anos para incutir na mente do seu filho o Deus que ela servia. Depois disso, ela teria que levá-lo aos egípcios. Mais tarde, Moisés vai ao Egito e aprende tudo sobre a cultura deles, os deuses egípcios. Aprende sobre a cultura, sobre o alimento, sobre todas as coisas que aconteciam ali. Mas o coração de uma criança é de quem chega primeiro. O coração de Moisés já era de Deus, porque Joquebede chegou primeiro com ele. Existe uma frase de Spurgeon que diz assim: dá-me os 7 primeiros anos da vida de uma criança. Nós vamos ensiná-la com a graça de Deus e poderemos desafiar o diabo, o mundo e a carne, destruí-la. Amados, os primeiros anos de vida das crianças são os mais importantes. Sabe por que a maioria dos nossos jovens se perde hoje nas faculdades? Porque tiveram uma base fraca de palavra de Deus. Você tem aproveitado o tempo para ensinar as verdades para os seus filhos? Ou você espera que a igreja faça isso por você? Ou você deixa a responsabilidade para o celular? Ou você deixa que a sociedade eduque-os? Quando eles não estiverem mais perto de você, os valores que você ensinou falarão mais alto? Joquebede colheu frutos do seu investimento. Moisés foi o maior líder e o libertador do povo de Deus. Apesar de todo o tempo que ele passou com Faraó, ele não quis ser contado entre os egípcios. Ele quis honrar o Deus que marcou a sua vida em pouquíssimo tempo ali com sua mãe. Minha querida, você precisa se posicionar para que um dia eles se posicionem. Eles não vão querer ser contados como filhos desse mundo. O tempo é agora, o dia é hoje. Não podemos perder tempo. Os decretos de morte estão descarados em nossa sociedade. Mas eu creio que aqui, nesse grupo, tem Joquebedes dispostas a ir contra, a lutar e a vencer esses decretos. A sua geração não vai se perder, minha irmã. Não, os seus filhos, eles vão ser maiores do que você. Os seus filhos vão mais longe. Não deixe esse decreto na sua vida prevalecer. Você tem o poder. A palavra de Deus diz que Ele nos deu todo o poder. Você tem o poder para cancelar esses decretos, para anular esses decretos, porque maior é aquele que está contigo. Não tenha medo. Nós olhamos muitas vezes os noticiários, nós olhamos as reportagens e nós pensamos, meu Deus, o que será dos nossos filhos? Não tenha esse questionamento. Saiba o que você tem feito por eles. Tenha convicção de que o Deus que você tem pregado através da sua vida, através do seu exemplo, através dos seus ensinamentos, esse Deus é maior, esse Deus vai muito além do que a sociedade queira implantar no coração dos seus pequenos. Ah, pastora, mas meus filhos hoje já são adultos, e agora? Agora, minha querida, comece a clamar pela vida deles. Comece a orar, você como mãe, você como pai, você tem autoridade sobre a vida dos seus filhos. Corra atrás do prejuízo e não perca seus filhos para o inferno. Não perca seus filhos para o diabo. Deus, ele não despreza a oração de um coração contrito, de um coração quebrantado, arrependido. Peça perdão ao Senhor. Senhor, eu perdi tempo, eu não consegui ensinar, eu não consegui transmitir o teu amor, eu não consegui segurar os meus filhos debaixo das tuas mãos. Mas agora as tuas orações vão alcançá-lo. Não desista, amada, dos seus filhos, e creia que as suas orações são ouvidas. A proteção está sobre a tua casa, minha querida. O decreto de morte não vai alcançar seus filhos. Amém? Creia em nome do Senhor Jesus e receba essa palavra.